quarta parte do nosso módulo de reações no benzeno e seus derivados. Já estudamos a halogenação, a nitração. Vamos agora para a sulfonação. Então, na reação de sulfonação no benzeno, o ácido sulfúrico vai reagir com o benzeno. É usado ácido sulfúrico concentrado, também chamado de ácido sulfúrico fumegante. Ácido sulfúrico fumegante é um ácido sulfúrico tão concentrado onde há a presença do gás SO3 dissolvido e ainda mais ligeiramente aquecido. Ocorre um aumento de temperatura para favorecer a reação. Então, usando o reagente, que é o ácido sulfúrico fumegante, ácido sulfúrico concentrado, na presença de SO3 dissolvido nessa solução e aquecimento, o hidrogênio vai ser substituído pelo grupo sulfônico, que é o SO3H. Eu aconselho que a gente escreva o ácido sulfúrico destacando o grupo OH, como a gente já sabe, está aqui o H2SO4, HOSO3H, porque sai água, que é o produto inorgânico dessa reação, e o hidrogênio vai ser substituído pelo grupo sulfônico, que é o SO3H, formando aqui o ácido benzenosulfônico. Formam-se, portanto, ácidos sulfônicos aromáticos. Vamos ver qual é o mecanismo dessa reação. Uma coisa a gente já sabe. A primeira etapa é a formação do eletrófilo, que vai ser o SO3H+. É uma das maneiras de propor esse mecanismo, mostrando o eletrófilo, o SO3H+. Depois o benzeno vai atacar esse eletrófilo, formando um composto de adição, formando um íon arênio, que é estável. Depois uma base de Lewis abstrai o hidrogênio, restituindo a aromaticidade do benzeno. E aí o eletrófilo vai ter substituído o hidrogênio, formando um derivado. No caso aí um ácido sulfônico. Então vamos lá. Qual seria a primeira etapa? Aqui está passo a passo, mas eu vou lhe mostrar como de uma maneira bem simples você representaria essa primeira etapa, que seria a formação do eletrófilo, ok? Lembrando que o eletrófilo pode ser representado como HSO3+, ou SO3, tá certo? Eu vou mostrar um mecanismo com os dois eletrófilos. Então você poderia fazer assim, ó. Você poderia colocar duas moléculas de ácido sulfúrico. Está aqui o ácido sulfúrico, H2SO4, com o enxofre aqui expandindo o octeto. No lugar de ligações coordenadas tem aqui uma dupla ligação. Expandindo o octeto, o ácido sulfúrico fica com o enxofre com carga formal zero. Essa é a estrutura de ressonância mais estável do que colocar o enxofre obedecendo o octeto. Então você poderia fazer assim, ó. Você coloca duas moléculas de ácido sulfúrico, H2SO4, H2SO4. Numa você pode destacar o grupo OH e na outra você pode destacar só o hidrogênio. Numa você destaca o grupo OH e na outra o hidrogênio. Por quê? Porque da que você destaca o grupo OH, com a outra você tira o hidrogênio. OH de um, hidrogênio da outra, sai água, que é um produto inorgânico dessa reação. Quando sai água, o que é que sobra? O que perdeu o OH fica HSO3+, porque saiu o OH-, então ele fica positivo. HSO3+. O que perdeu o H+, fica o quê? HSO4-. Uma das moléculas de ácido sulfúrico, pessoal, acaba atuando como catalisador. Uma molécula atua como reagente e a outra como catalisador. A que está atuando como catalisador é essa aqui, ó, que é o HSO4-. Depois, essa base de Lewis, ela vai abstrair o hidrogênio. Quando ela abstrai o hidrogênio, volta a ser ácido sulfúrico. Então, nós estamos usando aqui, lá na nitração, você viu que tem que ter ácido sulfúrico. Porque é o ácido sulfúrico que vai atuar como ácido e o ácido nítrico atua ali como base. Porque o ácido sulfúrico é mais forte ainda do que o ácido nítrico. Aqui são duas moléculas de ácido sulfúrico. Uma vai atuar como ácido, a outra como base. Uma vai doar o OH, a outra o H+. A que doa o OH-, ó, sobra SO3H+. SO3H+, que é o nosso eletrófilo. A que atua como ácido, doando o H+, o H+ se junta com o H- para formar água, forma o quê? O HSO4-. Essa
outra molécula atuou como um catalisador. Ela reagiu, mas depois, ó, quando ela atuar como base, abstraindo o hidrogênio, vai voltar a ser H2SO4. Então, primeira etapa, não precisa. Aqui ele está mostrando as estruturas de Lewis, passo a passo. Vou até mostrar isso. Essa molécula de ácido sulfúrico pega o par de elétrons, ataca esse hidrogênio. Arranca o hidrogênio. Quando ela arranca o hidrogênio, forma essa estrutura com oxigênio positivo. A que perdeu o hidrogênio ficou HSO4-. Vai haver uma heterólise aqui, ó, forma água e o nosso eletrófilo. O nosso eletrófilo, que é o HSO3+. Tem livros que usam como eletrófilo o HSO3+, corretíssimo. Eu até prefiro. Tem livro que usa como eletrófilo o SO3. Lembra que nessa reação existe SO3 fumegante, ácido sulfúrico fumegante, é o ácido sulfúrico na presença de SO3. Por quê? Porque existe um equilíbrio entre esse HSO3+, a água abstrai esse hidrogênio aqui, ó, formando H3O+, e o HSO3+ se transforma em SO3. Está em equilíbrio. Então, por isso que eu posso usar como eletrófilo tanto o HSO3+, que é o que eu vou usar aqui, como tem livros que usam o SO3, que eu também vou lhe mostrar. Porque eu lhe disse que eu sempre mostro as variações, para que a gente possa entender de modo bem detalhado e aprofundado o mecanismo de cada reação. Ok? Então, quais são os eletrófilos dessa reação? Ou HSO3+, ou SO3. Porque há um equilíbrio entre esses dois eletrófilos. O SO3, você vai ver que ele também atua como um eletrófilo. Ele pode receber um par de elétrons, ele tem afinidade por elétrons. Então, aqui o benzeno, ó, segunda etapa, isso aqui é a primeira etapa, que é a formação do nosso eletrófilo, que é o HSO3+, que é o grupo sulfônico, que vai substituir o hidrogênio. Então, a ligação π ataca o eletrófilo, formando o íon arênio. Esse íon arênio se estabiliza por ressonância, essa carga positiva ela fica nas posições orto, para e orto. E aqui a base de Lewis, que pode ser a água, pode ser o nosso HSO4-, de preferência, vamos raciocinar como se fosse o HSO4-, vai abstrair esse hidrogênio. Quando o HSO4- abstrair esse hidrogênio, vai formar o quê? H2SO4. Restitui uma molécula de ácido sulfúrico que atuou como catalisador. Ela foi consumida no início e foi restituída no final. Mas pode ser também água. Se for a água, ataca aqui e forma H3O+. Depois esse H3O+, esse HSO4- pode abstrair o hidrogênio, formando o ácido sulfúrico e água. Ok? Uma base qualquer abstrai o hidrogênio. Esse hidrogênio tem que ser abstraído, porque até agora tinha sido uma reação de adição, já que 3 duplas se transformaram em 2 duplas. Quando o hidrogênio é abstraído, esse par de elétrons desce, restituindo a aromaticidade do benzeno, e no final, um dos átomos de hidrogênio foi substituído pelo grupo sulfônico, formando o ácido benzeno-sulfônico. Vamos ver de outra fonte esse mesmo mecanismo de sulfonação do benzeno. Então aqui, ó, show de bola, porque está bem simples. Ele colocou 2 moléculas de ácido sulfúrico, uma vai atuar como ácido, outra vai atuar como base, formando o quê? H3O+, HSO4- e SO3. Eu ainda poderia, de preferência, fazer outra coisa. Trazer um H+ para cá. Se eu trouxer um H+ para cá, quais são os produtos dessa reação? HSO3+, que é o nosso eletrófilo, porque aqui ele vai usar como eletrófilo, não o HSO3+, como nós usamos aqui no exemplo anterior. Ele vai usar como eletrófilo o SO3. Eu peguei 2 livros diferentes que mostram 2 variações do mesmo mecanismo. Qual é que você faz? Qualquer uma. Todas 2 são corretas, porque eles existem em equilíbrio. Se você quiser fazer aquele mecanismo anterior, de forma bem simplificada, a primeira etapa, que é a formação do eletrófilo, você coloca 2H2SO4, aí bota água, porque o H+ sai com o H- formando água, e o HSO4-, que é o que perdeu o H+, e o que perdeu o H-, já que é como se um hidrogênio viesse para cá, fica HSO3+, tá bom? E aí você está fazendo o mecanismo como o exemplo anterior. Aqui, formou o SO3, H3O+, e HSO4-. Ele vai usar como eletrófilo o SO3. Repito, prefiro, acho mais simples usar como eletrófilo o SO3H, tá bom? Mas se você
visualizar em algum livro, alguma vez, o SO3, ou alguma prova dizendo que o SO3 é o eletrófilo, não tem nada de errado. Pode também acontecer. Então veja só, o benzeno, a ligação π ataca o SO3. Quando a ligação π ataca o SO3, uma dessas ligações π do enxofre com oxigênio sobe, deixando o oxigênio agora negativo. Então forma-se o íon arênio. O SO3- foi adicionado ao benzeno. Esse íon arênio tem outras estruturas de ressonância, são 3 formas canônicas de ressonância que estabilizam esse íon arênio. Qual é a próxima etapa? Uma base, ou água, ou o HSO4- vai abstrair esse hidrogênio. Próxima etapa, uma base, ele está usando aqui o HSO4-, vai abstrair o hidrogênio. Quando abstrai o hidrogênio, forma H2SO4. Restitui uma das moléculas de ácido sulfúrico, que é o catalisador. O catalisador foi restituído. Quando abstrai o hidrogênio, o par de elétrons vem em direção ao carbocátion, restituindo a ligação π. Praticamente já terminou o produto da reação. Só que não se formou ainda um ácido do sulfônico, porque ele colocou como reagente o SO3. Se ele tivesse colocado como reagente o SO3H, o produto já tinha sido finalizado. Mas ainda está faltando um hidrogênio aqui, ó. Então tenho que botar uma outra etapa. Qual é a outra etapa? Ora, você viu ali que no lugar de formar água, ó, foi formada H3 ou mais. E o produto inorgânico dessa reação é a água. Tem que se formar o ácido sulfônico e água. Então, quem faz o mecanismo com o SO3 precisa de mais de uma etapa. Por isso que eu prefiro colocar logo como reagente o SO3H, porque é uma etapa a menos. Qual é a etapa a mais aqui? Esse SO3- ataca o H3 ou mais, para abstrair um hidrogênio. Quando abstrai um hidrogênio, forma o SO3H, que é o ácido benzeno-sulfônico, e o H3 ou mais, quando perde o H+, se transforma em água. Então forma-se o ácido benzeno-sulfônico, SO3H. Aqui é bom, porque está mostrando a estrutura de Lewis. Ah, eu tenho dúvida como é o SO3H. Pronto, eu já peguei de outro livro, mostrando a estrutura de Lewis do SO3H, claramente para você. Então houve a formação do ácido benzeno-sulfônico. Está aí o mecanismo da sulfonação, que você pode usar como eletrófilo, tanto HSO3+, fica uma etapa a menos, como também o SO3. Se usar o SO3, ó, o substituinte vai ser SO3-. Aí você precisará de uma etapa a mais, que será pegar esse íon benzeno-sulfonato, isso aqui é um sulfonato. O ácido sulfônico, quando perde o H+, ele se transforma no sulfonato, isso é um sulfonato. Ele precisa restituir o seu H+, então ele captura um H+ do H3 ou mais, formando o ácido benzeno-sulfônico e água. Ok? Nós voltaremos já já para ver as 2 últimas reações de substituição no benzeno. Depois nós vamos ver as reações de substituição nos derivados do benzeno. Estamos estudando as reações de substituição no benzeno, que vão ser a alquilação e a acilação de Friedel-Crafts.